A guerra de Bolsonaro para voltar à presidência da República. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Oi, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos agora aí encerrando uma semana e iniciando um novo mês. Chegamos ao mês de novembro. O ano passa correndo, Rodolfo Laio, quando a gente vê muitas coisas aconteceram, mas outras ainda não. E é dentro dessa lógica do que ainda não aconteceu que algumas pessoas na política estão trabalhando. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha, pelo menos como estratégia imaginada, a possibilidade de voltar a ser candidato em 2026 pelo projeto que tramitava na Câmara dos Deputados e que estava realmente avançando, que era da anistia do 8 de janeiro. Ali já se sabia que haveria um jabuti naquela árvore embutido no projeto que daria a Bolsonaro, em algum momento, a condição de voltar. Porque Bolsonaro, lembramos, é inelegível. E a regra é clara, não poderá ser candidato durante 8 anos e na próxima eleição está fora do pleito. Mas ele imaginava que seria candidato. O jogo se inverteu, e se inverteu muito bem. O Rodolfo Lago ontem fez uma análise perfeita. Eu não pude estar com vocês, mas eu assisti. E, de fato, essa inversão foi uma inversão que chamou a atenção de todo mundo do mundo político. Por quê? Com o fim do projeto de anistia, Arthur Lira consolidou o que ele precisava, fazer o seu sucessor, que não é pouca coisa, ou seja, mantém o seu poder, não como antes, mas também não vai ser atacado pelos inimigos. Por outro lado, Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, ao que tudo indica, consolida a sua vitória como presidente da Câmara nos próximos 2 anos, e o governo e parte da oposição não se sentem atingidas, porque o nome de Hugo Mota conseguiu o consenso, dentro, inclusive, de partidos impensáveis, como o MDB e o PT. Lembrando, o MDB e o PT têm seus interesses. Jair Bolsonaro fora do jogo, com o fim da possibilidade de anistia, mantém a possibilidade do PT caminhar com Lula e o MDB com Tarcísio, porque lembramos que São Paulo, na eleição municipal, consolidou essa aliança do governador de São Paulo com o MDB. Portanto, chegamos ao momento decisivo da política, ao qual será que Bolsonaro terá futuro, Rodolfo Lago? Pois é, essa que é a grande questão. Realmente o que aconteceu aí nos últimos dias teve ele como um personagem aí oculto dessa história toda. Na hora então que o projeto de anistia sai da negociação, da mesa de negociação para a sucessão da Câmara, como a gente estava explicando ontem, criou-se essa situação. Bolsonaro, que vinha caminhando aí para tentar conseguir reverter aí a sua condenação, obter um projeto de anistia, vê isso ficar mais longe. E aí ele vai reagindo. Ele está, por exemplo, hoje, nessa sexta-feira, na capa da revista Veja, uma entrevista exclusiva, onde ele diz: o candidato de 2026 sou eu. Isso está na capa da revista. Agora, isso daí é um negócio que mexe com o jogo todo. Enfim, Bolsonaro está dizendo isso, mas como dizia lá o Garrincha na Copa de 58, ele precisa combinar isso aí com os russos. E os russos não estão muito afim disso aí. A verdade é o seguinte, quer dizer, você condicionar toda uma possibilidade de sucessão presidencial a uma coisa que exige uma mudança de condenação na justiça, a aprovação de um projeto de anistia que nesse momento nem é um projeto de anistia para ele, mas que ele teria que entrar aí de qualquer jeito. Quer dizer, é muito na cabeça pragmática do político. O político, na verdade, já viu a fila andar. Enfim, os conservadores têm outros nomes colocados. E o que aconteceu muito claramente na eleição municipal desse ano e não ajudou nesse ponto o Bolsonaro? Os seus possíveis aliados viram durante a eleição municipal que o Bolsonaro única e exclusivamente trabalhou só para ele. Onde o Bolsonaro esteve envolvido foi no sentido de tentar tirar as chances de outros candidatos do campo conservador. Então, por exemplo, ele foi para Goiânia tentar eleger o seu candidato à prefeitura de Goiânia para tirar a força do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
perdeu esse jogo. Ronaldo Caiado elegeu o próximo prefeito de Goiânia, que vai ser Sandro Mabel. Entrou em Curitiba também na mesma linha. Resolveu apoiar a jornalista Cristina Gremili para tirar a força do candidato do PSD, Eduardo Pimentel, e aí dá a possibilidade ali de uma candidatura à presidência da República do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Perdeu lá também. Eduardo Pimentel foi eleito prefeito de Curitiba. Então a fila andou e o Bolsonaro ficou para trás. Lembrando, Rodolfo Lago, dentro dessa sua análise, que Bolsonaro, inclusive, traiu quem era do seu próprio partido. Porque em algumas candidaturas ele chegou em cidades chamando candidatos para poder ser o candidato dele, contrário ao próprio partido, que é o PL. Lembrando que o PL fez uma expectativa nessas eleições de fazer 1.000 prefeituras e chegou a pouco mais de 500. Portanto, o Bolsonaro está vendo a sua força minguando. Portanto, ele precisa agora desse grito que saiu na revista Veja. Ele precisa manter, de alguma maneira, viva a esperança do bolsonarismo. Mas cá entre nós, Rodolfo Lago, conhecemos política. Dentro desse acordo, que vai levar o Gumota, ao que tudo indica, a presidência da Câmara, com apoio de partidos como MDB e PT, tudo indica que a anistia, ali dentro do Congresso Nacional, ainda que um ou outro grite por ela, morreu como projeto. E na justiça, a gente sabe, dificilmente se reverte esse jogo. Exatamente, porque o que a gente está assistindo acontecer lá na Câmara em torno da candidatura do Gumota? Praticamente aí um acerto de todos os campos políticos, de todas as forças políticas em torno a essa altura da candidatura do Gumota. Os demais candidatos, Elmar Nascimento, Antônio Brito, continuam na corrida, mas agora ficaram completamente enfraquecidos e todos vão ali indo em direção a essa candidatura. E aí, numa hora que você faz um acerto entre todos, todo mundo tem que ceder alguma coisa e ganhar outras. Então, o projeto de anistia virou o ponto central disso, foi retirado dessa coisa, e aí os partidos, então, estão acertando as suas posições ali. O PT, vai ficar com a primeira secretaria da Câmara, que é uma vaga, uma das próximas vagas que vão ser abertas no Tribunal de Contas da União. O PL já acertou que fica com a primeira vice-presidência da Câmara, ou seja, vai todo mundo se acertando. O União Brasil pode ficar, por exemplo, com a próxima presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Enfim, todo mundo vai se acertando, e na hora que vai se acertando, faz compromisso. E aí, os políticos, e isso é importante que você que está nos escutando entenda, os políticos têm lá os seus defeitos, todos eles têm, mas uma coisa que político geralmente cumpre, porque isso é o ponto central da chamada ética entre eles, é cumprir acordo. Quando acerta uma coisa, não descumpre. Então, a essa altura, isso daí joga realmente para um terreno muito improvável essa anistia do Bolsonaro. Principalmente porque esse acordo veio de Arthur Lira. Arthur Lira também, como você disse, e outros políticos têm defeitos. Mas uma coisa ficou consolidada nesse período dele no poder da Câmara. Ele cumpriu todos os acordos que fez. Então, esse acordo foi fechado com o aval de Lira para que o Gumota chegasse e que tivesse o apoio de partidos como, inclusive, teriam candidatos contrários, como União Brasil, o MDB e até o próprio PT. Portanto, esse acordo dificilmente retrocede. Agora, antes de terminar, Rodolfo, foi impressionante a jogada, porque em 2 dias, Hugo Mota com Arthur Lira e aquela turma que não tinha mais, naquele momento, nós falamos aqui, condição de até tentar ser presidente da Câmara, consolidou em 2 dias a presidência, e dificilmente alguém tira de Hugo Mota agora os próximos 2 anos do comando daquela casa. Não, realmente foi uma jogada impressionante, e o ponto central dessa jogada estava ali, retirar esse projeto de anistia da tramitação nesse momento. E é isso, aqui que a gente faz é exatamente levar para vocês diariamente as informações do poder, as análises, o que acontece em Brasília, o que pode tocar as nossas vidas, talvez não neste momento, mas com certeza influenciarão no decorrer dos próximos meses. E falando em meses, como é justo, claro, Rodolfo Lago vai tirar aí 1 mês de férias, e eu vou ficar aqui com vocês durante este mês de novembro, tocando o nosso JBR News diariamente, levando para vocês as informações, as análises, o que acontece na capital federal e que, como disse, impactam a sua vida.
Rodolfo Lago e Bruno Lago, que está do outro lado da câmera, também sairá. Mas a nossa equipe aqui do Jornal de Brasília vai conduzir todo esse processo e eu espero poder entregar para vocês como fazemos diariamente essa análise. É isso aí, vou dar uma descansada, merecido, o Bruno também, mas o Alexandre fica aqui cuidando da lojinha. Muito obrigado a vocês por essa semana e pela audiência. É isso aí, gente, e deixando aqueles convites importantes. Comente aí tudo que você acha aí sobre o jogo da política, é importante para nós ouvir a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.